E aí, pessoas, tudo bem? Então, hoje eu resolvi fazer o Noite de Quinta mais cedo. Na verdade, não é nem porque eu resolvi, mas porque eu precisei fazer um pouquinho mais cedo hoje, mas também é bom porque tem muita gente que me fala: ai, da hora, você tem feito muito tarde, não tá conseguindo pra mim, enfim. Vamos hoje fazer um pouquinho antes das 8, começar um pouquinho antes das 8, acabar um pouco mais cedo. E aí depois a gente vê, tá bom? Depois vocês me falam o que é melhor, se nesse horário assim um pouquinho mais cedo, ou se a gente deixa realmente para mais tarde, tá bom? Vou ficar por conta de vocês me contarem depois. Mas vamos lá. O assunto de hoje, eu gostaria de chamar a atenção especialmente para um ponto que eu vou falar 255 mil vezes, que é representatividade. Só que hoje eu vou falar de um outro jeito. Eu não vou falar do meu projeto, um projeto de fotografia Eu Sou. Eu vou falar mais baseada num filme. Daí fica um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem o que eu tô falando, né? Principalmente quem já assistiu esse filme. Quem não assistiu, eu não vou dar spoiler, juro. Vocês vão poder assistir depois, porque eu não vou contar o final, nem nada disso. A única coisa é que eu vou falar sobre. E o filme que eu vou trazer o viés da representatividade é Uma Garota de Muita Sorte. Um filme que está em cartaz aí por aí na Netflix. Não sei se está em mais algum outro streaming, não me lembro se ele é exclusivo, tá? Mas o que importa é que esse filme ele é muito interessante, porque ele fala especificamente de uma... Se vocês lerem a sinopse do filme, ela fala que se trata de uma história de uma mulher que passou por um trauma, né? Um trauma há muito tempo atrás e que hoje esse trauma impacta na vida dela, inclusive no casamento. Quando você lê essa sinopse, o filme parece pouco interessante, né? Afinal de contas, oi Pri, tudo bem? Quando a gente fala de uma mulher traumatizada, uma mulher que passou por algum problema e carrega isso a ponto de impactar no relacionamento atual, isso parece uma história batida, uma história que todo mundo já viu em algum lugar e a gente dá pouca bola. Só que, na verdade, esse filme não trata disso. Oi, Jay, tudo bem? Comecei mais cedo hoje, seu lindo. Tá sempre aí, beijo. Então, Uma Garota de Muita Sorte é mais do que isso. É um filme que traz pra gente várias reflexões sobre o que a sociedade faz com a gente. O que a sociedade faz, especialmente com as mulheres, mas com os homens também. O que acontece com a cabeça de alguém que passa por um trauma e não encontra amparo nem dentro de casa, não encontra amparo, possibilidade de ajuda, nem da própria família. O que acontece? Beijo. O que acontece com essa mulher? Ela sofreu realmente um trauma e ela não queria passar isso para frente. Ela simplesmente não queria denunciar. Ela não queria nenhum tipo de vingança. Ela não queria isso. O que ela queria era superar e seguir em frente. Só que não dá, certas coisas não dá para você simplesmente seguir em frente. Principalmente quando se trata de uma violência que você sofre, de alguém que abusa de você. E depois que a violência acontece, a pessoa continua abusando de você psicologicamente. A pessoa continua surgindo, aparecendo na sua frente, só para te jogar na cara o tempo inteiro que ela tá te controlando, que as suas emoções estão sob o controle dela. Isso é muito complicado. Mas o principal desse filme é assim, o nome é uma ironia. Porque Uma Garota de Muita Sorte. Muitas vezes vocês já devem ter falado ou ouvido de alguém que você tem muita sorte. Seja lá pelo que for. Então, um dia você viaja,
Você faz uma viagem bem legal, você posta na internet que você está viajando, e aí vem alguém e fala, nossa, que sorte que você tem um emprego e conseguiu viajar. Essa frase não mostra que há uma sorte, mostra que a pessoa trabalhou, tem recursos, pagou a viagem, viajou. Não tem sorte nisso, tem esforço. Não tem sorte nisso, tem capacidade de trabalhar, planejar e executar. É isso, não é sorte. Sorte é quando a viagem cai no seu colo, você tropeça você está andando na rua e escorrega num papel, quando você vai ver, opa, é uma passagem aérea em branco. Isso não existe, mas seria sorte. Ou então você ser sorteado numa promoção e ganhar uma viagem, isso é sorte. Agora você trabalhou, você guardou dinheiro, você pagou suas contas, guardou dinheiro, planejou e tirou férias, não é sorte, é conquista, tá? Então, existem vários motivos para alguém dizer que você tem sorte. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu trabalhei um tempão, trabalhei 15 anos no banco, e as pessoas disseram que eu tive sorte de ter entrado numa empresa que era estável, né? Eu pouco falo disso aqui, mas trabalhei 15 anos no Banco do Brasil. Então as pessoas falavam, nossa, que sorte você ter passado no concurso. Não, gente, não foi sorte. Eu estudei, eu estudo a vida inteira. Então não foi sorte. Eu não cheguei no dia do concurso e fiz um jogo da velha no gabarito lá. Ah, acho que essa aqui vai ser vou chutar tudo no D de Daura e vendo o que dá. Não. Eu calculei, eu pensei, eu respondi e passei. Ó que beleza. Foi sorte? Não, não foi sorte. Eu estudei. Eu me preparei e passei. Ó que beleza. Depois, dentro do banco, eu fui sendo promovida. Nossa, que sorte você você ser chamada num concurso e ser promovida. Não, eu trabalhei. Eu trabalhei pra caramba. Eu fiz hora extra. Eu me dediquei lá dentro. Eu fui atrás de informações. Eu me formei várias vezes lá dentro. Então não foi sorte. Se você for juntar todas essas sortes que eu fui tendo, eu tenho a minha casa. Nossa, que sorte, você tem a sua casa. Não. Eu não tenho sorte por ter a minha casa. Eu trabalhei, guardei dinheiro, paguei minhas contas, planejei e tenho a minha casa. Ninguém viu o perrengue de dormir em colchão de ar, de guardar as roupas em caixa de papelão. Ninguém viu essas coisas. Só a minha família, é claro. Mas ninguém de fora viu. As pessoas só veem que eu tenho uma casa. Sortuda. Não. Trabalhei pra cacete. Ó, o Jay tá comentando aqui, lembro de você tendo que subir todos os dias para São Paulo. Sim, durante 7 anos eu subi todos os dias para São Paulo. As pessoas diziam, Jay, que eu tinha sorte de estar no emprego legal trabalhando em São Paulo. Nossa, que sorte, você trabalha na Avenida Paulista. Que menina sortuda. Não, eu não era sortuda. Eu não caí de paraquedas na Avenida Paulista. Eu trabalhei bastante aqui, passei por um processo seletivo e fui trabalhar na Avenida Paulista. O que acontece com esse filme, Uma Garota de Muita Sorte? É como se esse título pudesse ser dado para mim, por exemplo. O Jay é outro. O Jay tá sempre postando que tá em festas, ele já postou viagem, ele posta às vezes que tá de boas na praia, tomando uma cervejinha com a galera. Nossa, que cara de sorte. Ele não é um cara de sorte, é um cara que trabalha. É um cara que trabalha todo dia. Ele trabalha, tem o dinheiro dele, paga as contas, tem dinheiro para tomar uma cerveja com os amigos. Isso é sorte? Não, isso não é sorte. Ele trabalha. A cerveja não caiu no colo dele. E se cair, caiu porque algum amigo pagou. Opa, que beleza. Mas eu sei que não é assim, né? Você paga as brejas que você toma. Mas enfim, esse filme, esse título, Uma Garota de Muita Sorte, traz essa ironia. Tudo, as pessoas que estão de fora olham e dizem, poxa, que sorte.
que sorte. E é tanto, que sorte que você tem isso, que sorte que você tem aquilo, que sorte que a sua mãe, que sorte que a sua irmã, que sorte que seu namorado, que sorte que seus amigos. Gente, no caso da menina do filme, tudo o que você pensa que é um golpe de sorte, na verdade tem o outro lado. Às vezes você, olhando de fora, vê um relacionamento, por exemplo. Não vou nem falar do dela, vou falar qualquer um aí que você veja. Você vê um casal, tá lá, posta nas redes sociais ou anda de mão dada na rua, mas você não sabe que em casa eles mal se falam. É um amor maravilhoso nas redes sociais, só que mal olham um para a cara do outro. E aí você vai e fala, nossa, que sorte, vocês têm um relacionamento dos sonhos. Não, ninguém sabe o que acontece nos bastidores. E às vezes eles nem postam, ninguém posta nada, você só vê que são casados. Olha, fulano é casado há 20 anos, que sorte. Também não é sorte, é uma construção. E além dessa construção de tempos e tempos e tempos, a pessoa ali 20 anos de convivência, não tem sorte nisso, tem muita paciência, tem muita ajuda, muita conversa, muito um colaborando com o outro, né? Ó, com chuva, sol, enchente, não falta no trabalho. Mas a galera com certeza diz que você é um cara de sorte. Não duvido nem um pouco. E aí, uma outra coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala que alguém teve sorte na vida, é que às vezes a gente vê, como eu tava falando, alguém que é casado, alguém que tem um namorado, alguém que tem alguma coisa, e acha que isso foi sorte. Só que a gente não sabe o sofrimento por trás. Então, nossa, que sorte que, sei lá, o seu filho é tão participativo na sua vida. Quando você vai ver, ele não é participativo, ele é explorador. Ele tá ali de olho em você, ele tá grudado em você para ver o que você tá fazendo. Mesma coisa serve para um relacionamento. Nossa, seu namorado está em todos os lugares onde você vai. Você mal sabe que o cara é praticamente um stalker, que ele vai em todos os lugares para controlar a pessoa, para ficar de olho, para te vigiar. Então, quando a gente vê a vida do outro, é muito difícil ficar falando que é sorte, é azar, como conquistou, como não conquistou, só de ficar olhando. Mas esse filme traz outra reflexão, que é nessa que eu queria me fixar mais. A representatividade. Ó, eu separei um trecho aqui, muito interessante. Tem uma cena que a protagonista, quando ela ainda era bem novinha, adolescente, estava na escola, se não me engano, ou na faculdade, alguma coisa assim. Ela esbarra com uma mulher na rua, e aí ela tem esse pensamento. Nunca tinha visto uma mulher como aquela. Uma mulher que ameaçava pessoas ao telefone, que podia comprar coisas caras, que abria caminho pela cidade só porque parecia que tinha lugares mais importantes para ela estar. Eu decidi que tinha que ser assim, e ninguém mais poderia me machucar. O que acontece? Por que isso é representatividade? Ela esbarra numa mulher e ela não sabe nada sobre essa mulher. Mas quando ela esbarra, a mulher está falando no telefone, e a mulher está arregaçando com alguém no telefone, está dando uma super ordem. A mulher está super arrumada, ela está andando firme na rua e ela decide que ela vai ser aquela mulher. O nome disso é representatividade. Quando a gente vê alguma coisa, alguma pessoa, alguém que a gente quer ser igual. E ela consegue. A meta dela era ser aquela pessoa. E ela conseguiu. E uma coisa que a gente não pensa, com certeza, essa mulher que esbarrou nela na rua, ela não fez de propósito. Ela não estava falando ao telefone para ser exemplo para aquela menina que ela esbarrou. Não, ela só estava falando no telefone, ela só estava sendo ela mesma. Ela estava passando por um perrengue, ela estava brava. Em cima do salto, toda linda, mas brava, resolvendo alguma coisa. Só que essa atitude, ela ser assim, tornou ela referência para outra pessoa. Então, quantas vezes a gente já parou para pensar nisso?
Jay, deixa essa provocação para você. Você já parou para pensar que você pode ser referência para alguém e você nem sabe? Pode ser que tenha alguém que siga a gente nas redes sociais e quer ser exatamente igual nós somos. Só que igual aquilo que ela tá vendo, aquilo que ela tá percebendo pelas redes. É muito interessante isso. A gente muitas vezes não sabe o que aquela pessoa tá passando, mas a gente tá vendo ali aquela conquista, a gente tá vendo como aquela pessoa se posiciona, a gente tá vendo como ela vive. Caso aqui do seu João Marcos, por exemplo. Ele é, para quem não sabe, ele é o avô da Nalu pelo mundo, e do Zay. E ele tem uma vida incrível com a família que viaja por aí, bastante, enfim. E com certeza ele sabe disso. O que é ser referência? Com certeza ele já virou referência para outros senhores. A família dele já virou referência. Vanessa, que está por aqui agora, Vanessa também com certeza já é referência para alguém e tem as referências dela. Então, quantas vezes a gente já parou para pensar na referência que nós somos para alguém? Naquilo que a gente está fazendo, que alguém está se espelhando, que tem alguém que não só admira, mas quer ser igual, que quer crescer igual, que quer trabalhar igual, quer se vestir igual, quer ter a mesma atitude. Então, quando eu falo de representatividade, num outro dia, numa outra edição do Noite de Quinta, eu falei de representatividade de imagem, mas hoje eu falo de atitude. Hoje eu falo de ser representatividade no mundo real. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram, por exemplo, que a primeira representatividade de todas acontece em casa? Quantas e quantas meninas não querem ser iguais à mãe, iguais à avó, iguais à tia, iguais a uma prima mais velha? Mesma coisa os meninos. Quantas vezes eles não olham para o pai, para um tio, para um vizinho, que seja, para alguém mais velho e pensam, nossa, eu quero ser igual a esse cara. Quando eu crescer, eu quero ter o carro melhor do que o do fulano, ou igual o do fulano, né? Porque homens. Mas quantas vezes a gente não vê essa representatividade ali na palma da nossa mão, pela janela, dentro de casa? Então, todos nós podemos ser representatividade para alguém. Todos nós podemos, sem saber, ser um modelo que outra pessoa está copiando. Ser um modelo para alguém vir a copiar. Então, nesses tempos de rede social, principalmente, e em tempos de ódio, né, a gente está vivendo uma situação no Brasil muito complicada, onde tem uma energia muito negativa no ar, as pessoas não podem falar nada que as outras já ficam melindradas e já julgam o que você vai falar antes de você terminar a frase. Eu acho engraçado, eu estava vendo hoje um post do Leandro Carnal, onde as pessoas estavam criticando ele por uma coisa que ele não postou. É engraçado, né? Ele postou uma coisa, escreveu, colocou uma imagem e colocou um texto pequenininho. E as pessoas começaram a xingar ele, a ofender, a dizer que ele era isso ou aquilo, acusando ele de ter falado coisas que ele não falou. Louco isso. Então, em tempos assim de tanto ódio, a gente precisa parar para prestar atenção. Somos representatividade. Tudo o que a gente faz e posta pode ser representatividade. Toda a nossa vida pode estar sendo uma representação para alguém. Pode ter alguém atrás da gente, alguém nos admirando. Então, que seja uma admiração pelo motivo certo. É muito importante a gente refletir sobre isso. Será que se eu estou sendo copiado por alguém, vale a pena ser copiado pelo que eu estou fazendo? Vale a pena ser copiado pela atitude que eu estou tendo, pelas palavras que eu estou postando, pelas roupas que eu estou usando, pelo posicionamento que eu estou manifestando? Então, já fica aí uma provocação para vocês. Vocês podem estar sendo referência para alguém. Vale a pena ser
referência? Vale a pena, o que você está sendo, vale a pena ser copiado? O impacto que você está causando é positivo? Pensa. E aí tem uma outra provocação para vocês. Às vezes a gente tem pensamentos incríveis, pensamentos até revolucionários. Então, vou dar um exemplo bem legal. Às vezes a gente tem alguma ideia muito bacana, uma reflexão muito interessante. Mas a gente pensa assim, se eu escrever isso, aí vai ter os haters, vai ter alguém que vai falar merda, vai ter alguém que vai xingar, vai ter alguém que não vai entender. E aí a gente não escreve. A gente acaba deixando pra lá. Quando a gente tem alguma coisa muito legal para expor, exponha. Coloca. Bota nas redes. Porque não tem nada pior do que a gente só colocar coisas negativas. E aí uma outra reflexão, por outro lado, ainda sobre representatividade. Se acontece alguma coisa com você e você dá uma solução, uma coisa muito ruim, e você supera de uma maneira positiva, escreve. Escreve o que aconteceu. E esse filme, Uma Garota de Muita Sorte, traz isso também. Toda a revolta daquela mulher, todo o trauma que ela passou, se transforma ao longo do filme numa coisa boa. E ela expõe isso. Na hora que ela expõe, a mágica acontece. Por quê? A gente às vezes passa por traumas, vive traumas, e fica com vergonha, com medo do julgamento, com medo do que as pessoas vão dizer, e guarda. Não vou nem falar do aspecto ruim de guardar, que quando a gente guarda uma coisa é péssimo, dá aquela angústia, você não consegue desabafar, isso é muito ruim. Mas não é nesse aspecto que eu tô falando. Eu tô falando de um outro que tem a ver com a representatividade, que é o seguinte. Às vezes aquele trauma, aquele problema, aquela situação que você está passando muito ruim, tem alguém passando por uma situação igual. Você já superou, você já resolveu. Imagina que legal se quando você estava passando por aquela situação de merda, se você tivesse lido o depoimento de alguém que estava na mesma situação, que tivesse uma solução muito boa, ou pelo menos só de saber que alguém passou por aquela situação semelhante, aquilo já te aliviaria. Principalmente quando a gente passa por algum problema que a gente acha que é só com a gente, que a gente acha que é só a gente que está passando por aquilo. Poxa, o que eu fiz para estar passando por isso? Onde eu errei para estar sofrendo isso agora? A gente sempre se culpa. E quando a gente vê que acontece com outras e outras e outras pessoas, essa culpa fica muito menor. Então, dentro desse rolê todo desse filme, o trauma que ela passou, ela guardou. E a hora que ela põe para fora, olha o que acontece. Uma das personagens do filme comenta com ela o seguinte: escreva como se ninguém fosse ler, nem seu namorado, nem seus sogros, nem seus pais. É assim que se escreve algo digno de ser lido. Qualquer interpretação disso, gente, é a seguinte: quando a gente vai expor alguma coisa, expor um problema, um trauma, um pensamento, um sentimento, alguma coisa que angustia, geralmente a gente pensa: e se minha mãe lê isso? E se meu filho lê isso? E se a minha mulher lê isso? E se os meus amigos lerem isso? O que esse povo vai pensar? E quando a gente pensa nessas coisas e não se posiciona, e não escreve, e não posta, não fala, porque tá pensando no que o outro vai pensar, a gente está deixando de contribuir com as pessoas que têm que entrar em contato com isso que você queria falar, que você queria escrever, que você queria mostrar.
Então, escreva como se ninguém fosse ler, desabafa, fala mesmo como se não tivesse ninguém ali. Fala o que precisa ser falado, fala o que merece ser dito. Escreva o que merece ser lido por alguém, seja lá quem for esse alguém, sem pensar no que a pessoa vai pensar. Porque não dá para saber. A lição dessa parte, desse conteúdo do filme, é interessante por isso. Ela não fazia ideia do tamanho que esse depoimento, que essa fala, que esse desabafo ia causar, ia mudar, ia fazer no mundo. Óbvio que existem os haters, óbvio que existem aquelas pessoas que não vão gostar, não vão aplaudir, não vão apoiar. Vai ter gente que vai dizer que é bobagem, vai ter gente que vai dizer que é frescura, vai ter gente que vai dizer que você tá louco, louca, vai ter gente que vai falar, nossa, eu não imaginava. Meu Deus, aconteceu isso com você, nossa, me desculpe, eu não sabia. Ou vai acontecer também de outras pessoas que você nem conhece virem te parabenizar e falar, olha, muito obrigada, não fazia ideia do que estava acontecendo, ou muito obrigada, aconteceu comigo também, e olha, deixa eu te contar como foi comigo. E aí a pessoa já começa a contar uma coisa que você também não sabia, e às vezes a pessoa nem é do seu círculo de amizade, mas ela se sente também à vontade para falar o que aconteceu com ela, para entender que se aconteceu com ela, acontece com você, acontece talvez com todo mundo. Existe uma rede de identificação. A pessoa se identifica pela dor. Isso é representatividade também. Então, nessa fala do filme, a personagem diz assim, é assim que se escreve algo digno de ser lido, é quando você não se importa com quem vai ler, com o julgamento de quem vai ler. Você não se importa com o que a pessoa vai pensar, você só se importa que você precisa falar. O que precisa ser escrito, você está escrevendo. O que precisa ser postado, tornado público, você torna. E aí, esse meu lindo amigo Jay, ele faz isso, eu já elogiei por isso. Ele faz algumas postagens de alguns pensamentos, não sei se são todos seus, né? Ou se você, não sei, depois você me fala. Mas tem alguns pensamentos ali que são muito legais. Além de divertidos, tem alguns que fazem pensar e você nem faz ideia, mas tem. E aí você pode estar sendo a representatividade para alguém. Pensa nisso. As meninas também. Às vezes, quando encontro algumas pessoas, elas me agradecem pelas minhas postagens. Mano, eu já te falei isso. Eu agradeço. Eu procuro suas postagens no Facebook. E acho que você devia fazer mais, inclusive no Instagram. Só acho, porque você tem a manha. E aí, esse filme, ele fala mais ainda da necessidade que a gente tem de ser ouvido, da necessidade que todo mundo tem de ser ouvido sem julgamento. Isso é a coisa mais difícil do mundo, é a gente confiar que aquela pessoa com quem a gente quer conversar vai ouvir sem julgar. Mas é muito difícil. É muito complicado achar alguém que tenha a manha de fazer isso. E quando você encontra, como você encontra, nesse lance da representatividade que eu falei, se você começa a postar seus pensamentos, a forma como as coisas acontecem na sua vida, o que você pensa do mundo, o que você pensa de qualquer assunto, ou se você, como no meu caso, eu me posiciono muito sobre um assunto específico, que é a representatividade das mulheres negras, então eu me posiciono muito e muito sem filtro. Eu não tô nem aí, muitas vezes, se vai vir alguém e vai dizer, eu ouço bastante bobagem, mas além de eu falar,
existe uma necessidade também das pessoas falarem. E aí elas acabam me procurando, porque quando elas veem que eu falo de uma coisa que elas gostariam de falar e que elas gostariam de ouvir, elas sabem que também podem vir falar para mim, que eu vou ouvir e vou entender. Então, olha só que louco isso. Quando você fala, expõe alguma coisa que é muito impactante para uma outra pessoa, ela automaticamente enxerga você como alguém que vai ouvi-la, como alguém que vai ouvir a dor dela, porque você é alguém que entende, se colocou numa posição de entender. Esse filme traz tudo isso, gente. Vocês têm noção? Filmaço. E aí, nessa brincadeira de você saber ouvir, eu trago outro exemplo meu. Eu tenho um podcast chamado Baseado em Fotos Reais, que eu sou fotógrafa, então baseado em fotos reais. Eu falo de fatos, mas eu baseio sempre em fotos. E a quantidade de pessoas que já me deu depoimentos sobre alguma coisa que aconteceu semelhante às histórias que eu conto no podcast, vocês não fazem ideia. É justamente sobre isso que eu tô falando. É sobre isso que fala o filme e é isso que eu quero mostrar para vocês. Um outro lado da representatividade. A representatividade, ela não acontece só quando a gente se mostra. A representatividade não é só imagem. A representatividade também é atitude e também é discurso. Então, o meu podcast, ele não é um podcast igual estão fazendo agora. Podcast, para mim, é áudio. É algo para você só ouvir, não tem imagem. E o pessoal agora está fazendo podcast filme, né? Podcast programa, podcast YouTube. Mas o meu é só áudio, não tem gravação de vídeo. E aí, nesses podcasts, eu vou falando alguma história, algum relato, alguma coisa que aconteceu, alguma passagem. E nesse momento eu estou na segunda temporada. Essa temporada é toda sobre o meu projeto de fotografia com as mulheres negras. Então, todas as vezes que eu trago uma história no podcast que aconteceu, sempre tem resposta de outras pessoas que aconteceu a mesma coisa com ela, ou que aconteceu parecido, ou do quanto ouvir aquilo trouxe um resultado positivo para ela, como ela se identificou com aquela história, como ela se identificou com aquele problema. Então não é só, representatividade não é só postar fotos, representatividade é mais do que isso. O Jay tá falando aqui, ó, geralmente é nas festas que as pessoas falam comigo. Algumas me falam quando estão tristes, chateadas, elas visitam meu Face. Sim, porque você sabe que você vai entrar no Face do Jay e vai encontrar alguma coisa interessante lá, alguma coisa divertida. Porque por mais às vezes que você tá revoltado, o seu humor na hora de escrever é tão legal que aquela revolta acaba dando um outro sentimento na gente. Ou a gente ri, porque você colocou aquela revolta de uma maneira divertida, ou a gente se identifica, ou se compadece, sabe? Você mexe com a galera, você tem esse dom. E as pessoas se identificam. É muito bacana. Então, quando a gente fala disso que está acontecendo no país, de tanto ódio, tanta divisão, né? Nós contra eles. Eu não tô no meio disso não, gente, tá? Eu tô no terceiro grupo que fala aqui, o que está acontecendo aqui? Esse é o grupo que eu tô. Quando a gente vê isso, o que acontece? A da Tatu foi real? Então, a da Tatu foi... O meu comentário lá no seu post também foi real. Sim, já fizeram tatuagem com meu nome. Tiveram que apagar. Desculpa. Mas fizeram. E aí, quando você vira representatividade, como aconteceu aqui com o Jay, como acontece comigo, como acontece com a Cíntia que acabou de chegar, e como acontece com todas as mulheres que eu tô chamando para ser representatividade,
Todas as vezes que a gente se posiciona, que a gente se mostra, que a gente mostra o que a gente pensa, pode ser que alguém se identifique. E isso é perigoso. Ao mesmo tempo que é muito legal, também pode ser ruim. Pode ser ruim se a gente trabalhar o lado ruim disso, se a gente só postar coisas negativas. Então, eu não vou nem falar disso, de coisas negativas. Eu vou falar apenas assim, posta. Se você acha que merece ser lido, posta. Se é positivo, posta. Vai trazer benefício para alguém, posta. Vai ser bom para aliviar a sua dor, o seu coração, posta. Porque se vai aliviar para você, pode ser que alivie para alguém também. Lembra do lance da representatividade? Foi bom para você? Aliviou o seu coração? Talvez alguém sinta a mesma coisa. Posta. E aí tem uma outra coisa. Críticas, né? Às vezes a gente fica com medo das críticas. Mas quem é um crítico? Quem é um crítico nesse rolê? Quando a gente está tentando ser uma representatividade positiva para alguém, o crítico é aquela pessoa que não se identifica. E se você está sendo positivo e está fazendo uma coisa para o bem, o crítico talvez não esteja nessa vibe. Já parou para pensar nisso? O crítico talvez esteja numa vibe negativa. O crítico às vezes pode ser uma pessoa que não tá ali para ajudar. Tá ali só para encher o saco. O tal do hater. O hater é um crítico inútil. Completamente inútil. O hater é aquele cara, aquela mulher, aquela pessoa que nem sabe do que você tá falando, mas ela entra lá só para dizer que você tá errado. Para dizer que você é isso e aquilo outro. Ele tá ali só para destilar o ódio. É só para dizer assim para você, te odeio. Seja lá o que for que você faça, tá errado, não gosto, você devia não falar mais. E por que a gente tem que dar ouvidos para uma pessoa dessa? Não tem. Então imagina, num mundo racista que a gente vive, num país, não vou falar o mundo, vai ficar muito pesado, mas num país racista, você tentar trabalhar representatividade de mulheres negras. Vocês acham que eu nunca recebi mensagem de um hater? Vocês acham que nunca houve um comentário de um hater nos meus posts? Lógico que já. Só que eu sou tipo Humberto Eco. Humberto Eco disse, a internet deu voz aos idiotas. É o que acontece com os haters. A internet não filtra. Então o hater, ele pode destilar o ódio dele na postagem de quem ele quiser. Ele entra num post, vai lá e detona com a pessoa. Só porque ele gosta, só porque ele quer. E aí o que eu faço com os meus posts? Porque eu citei o Humberto Eco dizendo que... falando nessa parte dos haters. Porque simplesmente pra mim é assim. Se eu faço um post, coloco uma foto de uma mulher incrível, digo que ela é linda. Entra alguém e fala, não, ela não é linda, eu apago. A gente tem essa prerrogativa, né, de excluir comentário. Excluo mesmo. Eu excluo porque eu não quero dar palco pro ódio. Eu não vou dar palco pro ódio. Eu não vou dar palco para uma discussão que não vai levar a nada. A pessoa às vezes entra ali só para dizer que eu devia alisar o cabelo. Ah, não, esse seu cabelo não dá. Não dá. Você tem que se tocar que com essa idade esse cabelo não combina. Você tem que pintar, tá feio aparecendo branco. Ninguém perguntou. O meu post é sobre meu aniversário e a pessoa responde, você devia pintar o cabelo. Não tem nada a ver. Pra que dar ouvidos pra hater? Pra que você vai dar ouvidos pra quem só entrou no seu post pra dizer alguma coisa que não acrescenta? Deixa pra lá.
Se você conseguir excluir o comentário, legal. Por quê? Deixar o comentário ali vai fazer o quê? Vai te dar vontade de responder e a pessoa vai continuar respondendo. Seus amigos vão querer te defender e esse ódio vai continuar. E outra coisa, o algoritmo do Instagram, ele não tem essa inteligência toda para perceber, por exemplo, que aquele comentário infeliz de um hater gerou vários comentários depois. Ele não tem essa inteligência toda para ver que os comentários que ele gerou não é porque o cara foi relevante, é porque o cara falou uma bobagem e tem pessoas defendendo. Mas o algoritmo acha o quê? Que o que ele posta, o que o hater posta é relevante. Olha quantos comentários gerou. Então, não deem palco para o ódio. Quando vocês quiserem falar, por exemplo, se vocês quiserem pensar, já que eu trabalho com fotografia de mulheres negras, reparem que eu não falo de racismo. Não falo. Eu não falo de ataque racista, eu não falo de nenhum aspecto negativo. Porque eu não quero dar palco para o assunto negativo, eu quero o positivo do rolê. Eu quero fazer as pessoas pensarem no que de bom a gente pode fazer para consertar o que é ruim. Não dou palco para negativo. E se vem alguém comentar um negócio negativo, eu apago mesmo, na cara madura do mundo. Aí eu vou comentar agora com vocês. Outro dia eu estava numa reunião com mulheres negras e lá tinha uma transista linda, incrível, que qualquer hora dessa ela vai fazer uma live aqui comigo, a Nara. Ela falou uma coisa que eu achei tão impactante que eu guardei para Noite de Quinta de hoje. Tem a ver com representatividade e tem a ver com tudo o que eu falei até agora. Ela falou o seguinte: uma mulher sentou na cadeira dela no salão e disse que era muito importante para ela sentar numa cadeira no salão de beleza e ser tratada como alguém. Eu queria encerrar a Noite de Quinta de hoje com isso. Olha o que é representatividade. Olha onde chegou a representatividade. Chegou nesse ponto de você entender que você pode sentar numa cadeira de cabeleireiro. Primeiro porque você identificou que naquele salão fariam o trabalho que você quer. Ela é transista, é um trabalho específico, não é todo mundo que é transista, gente. Quem já fez trans, eu já fiz, sabe que não é todos, qualquer salão você vai entrar. Você tá andando no shopping, vou fazer trança. Não, você tem que perguntar se tem um transista lá dentro. É uma especialidade. Então, a pessoa quer fazer trança, chega no salão, vai estar procurando, não acha. Ou ela chega com seu cabelo crespo no salão e a pessoa não trata bem. Não sei o que fazer. Gente, é horrível. Mas vamos focar na representatividade. Existem salões que a gente vê que não são para o meu tipo de cabelo, para o tipo de cabelo afro, para outros. Da mesma forma, salões afro muitas vezes não têm a expertise, os cabeleireiros podem não ter expertise para tratar do cabelo liso, enfim. Tudo nessa vida é especialidade, mas é também identificação, é comunicação. Como é que esse salão se posiciona? Como é que essa cabeleireira se posiciona? Como é que essa cabeleireira, que essa transista se comunica nas redes? Ela se comunica mostrando a especialidade dela? Legal. Se ela se comunica mostrando, usando trança. Se ela se comunica mostrando as tranças que ela faz, ela está gerando representatividade. Pamela, você me achou? Daqui a pouco você vai me achar pessoalmente. Calma. Daqui a pouco, aguenta. Então,
Aproveitando já o gancho, vamos entrar já no assunto final, nas considerações finais, que é tudo o que a gente faz, tudo, exatamente tudo, é representatividade. Então, representatividade é o nosso trabalho. As pessoas estão vendo, por exemplo, Pamela Batista, que está aqui comentando agora, as pessoas estão vendo o que ela posta, e o que ela posta diz muito sobre quem ela é, e talvez diga muito sobre quem as pessoas querem ser. Muita gente, às vezes, quer montar um grupo de leitura compartilhada. Não sabe nem por onde começar. Encontra a Pamela Batista e o projeto dela, Roteiros da Pam, pronto. Já gerou uma representatividade, já gerou uma identificação. A forma como ela escreve pode ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa ler. A forma como eu estou falando agora pode ser que se conecte com alguém que vai assistir o vídeo depois. Inclusive, por isso eu gostaria de pedir, quem já assistiu, Jay, que estava aqui o tempo todo, compartilha, please. Manda os aviãozinhos aí, os aviãozinhos, principalmente para aquelas pessoas que você sabe que tem muito a dizer. Isso vai para você também, Jay, seu lindo. Pessoas que têm muito a dizer, que não dizem, que não têm coragem. Gente, se você tiver alguma coisa para falar, se você tiver alguma coisa para dividir, para compartilhar, um conhecimento, qualquer especialidade, qualquer coisa que você gosta, pode ser que tenha outra pessoa, um grupo de pessoas, alguém que precisa ouvir e ver aquilo que você é, aquilo que você sabe. Não guarda a informação, compartilha. Compartilhar informação, compartilhar pensamento, compartilhar estilo de vida também é representatividade. Belezura? Jay, seu lindo, continue sendo representatividade. Aliás, o Jay, ele é representatividade também porque ele é um lindo. É um lindo que eu já fotografei e quero de novo, já disse. E sigam ele no Facebook, gente, sério. Adiciona ele no Facebook porque os posts dele são os melhores. Jay, entenda, hein? De hoje em diante, entenda. Você é representatividade para muita gente, tá bom? Então, amorinho, compartilha com as amigas e com os amigos pra gente fazer uma rede do bem, uma rede de pessoas que compartilham histórias boas, uma rede de pessoas que compartilham experiências importantes, por mais triste que a experiência possa ter sido, se teve um final feliz, se teve um desfecho que precise ser dividido com alguém, manda para as redes sociais que a gente precisa disso. Mês que vem tu tá de férias? Então, filhote, mês que vem quero essa foto, tá? Me chama que a gente vai fazer. Você adorou a live? Eu adorei que você estava aqui, você participou o tempo todo. Bora fazer essas fotos. Você tinha me pedido foto na praia. Bora fazer essas fotos na praia. Beijo, obrigada, viu? Obrigada por ter participado por aqui. Obrigada a todo mundo que entrou. Obrigada a todo mundo que vai assistir depois. E aí, por hoje é isso. Beijão. E até quinta-feira da semana que vem.